Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João Aristides, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e trazendo mais uma palavra para os irmãos. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos também que venham colaborar com o canal, se inscrevendo e compartilhando. E também deixe a sua opinião referente a esse canal, referente à palavra, que eu estou trazendo. Deixe também o seu like. Então, que Deus venha abençoar vocês e vamos trazer essa palavra de meditação que se encontra em Apocalipse, capítulo 4, que é a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Então, vamos ler a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta do céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspis e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre o trono 24 anciões, vestidos brancos, e tinha sobre suas cabeças coroa de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhantes ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então, aqui esse livro de Apocalipse, ele foi escrito por João. Então, João era um dos discípulos de Jesus, que inclusive foi o único que morreu de morte natural, que todos os outros foram mortos, decapitados ou apedrejados, ou crucificados. João teve o privilégio de viver a sua velhice, tendo então morte natural. Mas ele, por pregar a palavra de Jesus Cristo, ele irritou, digamos assim, o rei, daquela época, e o rei mandou prender João na ilha de Pátimo. Então João estava ali naquela ilha, preso, proibido de pregar a palavra de Deus, mas Jesus Cristo deu o privilégio de João escrever esses livros, são os livros de João,
também o livro de Apocalipse, né, trazendo então informações para nós nos dias de hoje, mas conhecimento também, né? E João teve o privilégio de conhecer então o céu, o trono da graça, né? Ver os anjos de Deus também. Então, esse capítulo aqui é quando Jesus então abre as portas do céu, mesmo em vida, para João, para que João escrevesse tudo aquilo que ele visse, né? Que ele viesse trazer para nós nos dias de hoje, que nós hoje tivéssemos, né, o conhecimento, né, de tudo que está por vir para nós. E aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas deve acontecer. Então Deus abriu as portas do céu para João, arrebatou João em espírito, né, para que João viesse ver e escrever, né, dizendo muitas coisas que irão acontecer. Né? Aqui no Apocalipse ele está falando aqui de várias coisas, como o arrebatamento, né, da igreja, né, as pessoas que vão ser salvas, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, né? Muitas coisas ruins vão acontecer com elas. Então, né, estou aqui então colocando essas situações para que o irmão e a irmã venha então, se não é salvo, né, que venha aceitar Jesus Cristo. Se você tem um irmão ou irmã, um amigo que ainda não for salvo, que você venha levar, quem sabe, esse vídeo para eles, para que eles venham conhecer a Jesus Cristo, que eles venham ter também a salvação. Né? No versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Né? Então, João ele foi arrebatado em espírito, né? Então, ele esteve na presença então do trono onde está o Deus Todo-Poderoso sentado. Né? Então está ali, né, só nos observando, né, vendo também, né, as nossas dificuldades, né, e dando uma ajuda, nos curando de todas as nossas enfermidades e nos abençoando. No versículo 3, e o que estava sentado era na aparência e semelhança da pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda, né? Então o que estava sentado, que é o nosso Deus, ele estava ali, né, representando pedras valiosíssimas, né? Pedras também linda, né, maravilhosa, né? Então é isso que Deus é para nós, ele é maravilhoso, né? Ele é uma pessoa, é nosso Deus muito valoroso para nós. Então essas pedras representavam tudo isso. Então, no versículo 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Então aqui tem os 24 anciões, que representam então, né, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, representa também, né, os pregadores, né, tipo assim, como Moisés, né, como Abraão, Davi, Josué. Então era 12, né, pregadores daquela época, 12 profetas daquela época, e também os 12 apóstolos, né, que estavam ali naquele trono, né, sentado na presença, são 24 tronos na frente do trono do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então ele estava ali e nas suas cabeças tinha coroas de ouro, né? Então todo irmão e irmã, né, que está aí fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus, mesmo compartilhando um vídeo desses para alguém, né, você está fazendo a obra de Deus. Então, lá, quando você chegar lá, você terá coroas de ouro. E no versículo 5, e do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo,
as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui do trono saía relâmpagos. Quando Deus ele fala, o poder dele é tão grande que ele sai relâmpagos e a voz dele é como voz de trovão, né? E também os 7 Espíritos de Deus, né? Muitos teólogos acreditam que esses 7 Espíritos são os 7 anjos poderosos, né? Mais poderosos que os outros anjos, né? Não tão poderoso como Deus, é óbvio, né? Então eles acreditam que são 7 anjos poderosos. E tem teólogos também que acreditam que esses 7 espíritos são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Mas no dia que a gente chegar lá, nós vamos saber realmente quem é exatamente. Mas o que importa aqui é que Deus está lá. Ele e seus anjos e também os 24 anciões. E no versículo 6, e havia diante do trono um como o mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. No 7, e o primeiro animal era semelhante a um leão. Então o primeiro animal ele era semelhante a um leão. Então o que o leão para nós representa? O leão é um animal feroz, né? O leão, ele é o rei dos animais, né? Ele tem domínio e autoridade sobre os animais. Então, esse leão, ele está representando, né? A Deus, obviamente, né? No caso, é um anjo com o rosto de leão. Ele representa o reinado de Deus e ele representa o domínio e a autoridade de Deus. E o segundo animal, semelhante a um bezerro, né? O bezerro, ele é um boi jovem, no caso, né? Um boi jovem, né? Que representa, né? Que é um bezerro, né? Ou um novilho. Ele é um boi que representa a firmeza e a resistência de força, né? O boi, né? Muitos lavradores, muitos agricultores, eles usam esses boi para lavrar a terra, né? Para puxar, fazer seus trabalhos na roça. Então, eles são animais fortes, né? Animais com força, com bastante resistência. Então, esse anjo com o rosto de bezerro, ele representa isso aí, então, resistência e força de Deus. E o terceiro animal, o rosto era como de homem, né? Então, o terceiro anjo, no caso, né? Com o rosto de homem, ele representa o homem. O que o homem representa? Ele representa inteligência e sabedoria, né? Então, representa a inteligência de Deus e a sabedoria sobre toda a nação. E o quarto era semelhante a uma águia voando, né? Então, aqui mostra a majestade de Deus, né? Então, esse animal, né, que seria a águia voando, ela representa a rapidez, a majestade e os mandamentos de Deus. É a rapidez da majestade dos mandamentos de Deus, né? Da mesma forma que nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, isso aqui temos representando, né, esse animal para Deus. No versículo 8, e os 4 animais tinham cada um de por si 6 asas, e ao redor, por dentro, estava cheio de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então esses animais, né? Esses animais, eles eram cheios de... Eles tinham 6 asas. Essas asas, elas representam rapidez, né? Rapidez, né? Para fazer a obra de Deus. E eles eram cheios de olhos, né? Esses olhos representam que nós não temos como nós fugir de Deus. Não tem como nós se esconder de Deus. Deus, ele vê tudo, né? Não adianta nós querer esconder o nosso pecado, porque Deus, ele vê tudo. Então, esses anjos tinham olhos na frente e atrás deles. Não tem como nós fugir da presença de Deus, né? E eles adoravam a Deus
dizendo: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Né? Ele há de vir buscar a igreja aqui da terra. E no 9, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre. Né? Esses animais, então, eles ficavam glorificando a Deus, adorando a Deus, né? Que é o que nós também devemos fazer. No versículo 10, e os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, né, lançando as suas coroas diante do trono e dizendo: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Né? Então, aqui os 24 anciões, né? Conforme eu tinha falado, que os pregadores daquela época, também os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, ali eles então também estavam adorando a Deus, né? E eles lançavam então as suas coroas diante do trono, né? Então é lindo, é maravilhoso, né? A gente vê então esses grandes homens de Deus, né? Já lá na presença de Deus, adorando a Deus, né? E nós também, se Deus quiser, um dia nós também vamos estar lá na presença de Deus, adorando a Deus. Mas por enquanto nós estamos aqui, daqui mesmo, nós podemos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Né? Então eu oro por você, que você seja abençoado. Senhor Jesus, eu coloco essas pessoas na tua presença e te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoá-la. Venha também, Pai, dar a oportunidade da salvação, Pai, para a tua glória, Senhor. Que nós tenhamos, Pai, a oportunidade, Senhor Jesus, assim como os apóstolos, assim como esses anciões, de estar um dia na tua presença, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, Senhor. Abençoe todos os inscritos do canal, toda aquela pessoa que irá se inscrever. Abençoe essa família, seu lar. Repreenda, Pai, toda a enfermidade, Senhor, dessas pessoas, Pai. Que eles recebam a cura, que eles sejam abençoados com a tua graça e o teu poder e glória. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, que venham colaborar comigo, né, com o canal, né, deixando aí o seu comentário e também, né, se inscrevendo no canal e compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Um grande abraço, que Deus venha te abençoar. Amém?